galera, para encerrar assim a teoria da gravitação, eu ainda vou dar uma aula sobre o que seria o campo gravitacional e a força-peso e sobre satélites. Bom, aqui a gente tem a lei da gravitação universal de Newton. O que seria essa lei da gravitação universal e o que ela nos diz? Basicamente, depois da formulação das leis de Kepler, Newton formulou a sua. Ele diz o seguinte, que dois corpos que possuem massa, eles são atraídos mutuamente por uma interação que ele chamou de força gravitacional. Ou seja, a Terra exerce uma força gravitacional na Lua, pela terceira lei de Newton, ação e reação. Na Lua não, no Sol, desculpa. Pela lei de ação e reação, o Sol exerce uma força de atração gravitacional na Lua. Elas seguem essa lei, certo? Que seria a lei da gravitação universal, que diz o seguinte, que essa força gravitacional, ela depende das massas e desse R, que seria a distância que separa os dois corpos com massa, certo? Esse R seria a distância, M1 e M2 são a massa dos corpos, certo? Normalmente, quando a gente trabalha no sistema solar, a gente chama M1 a massa do Sol, que é o eixo central, que é o responsável pelos movimentos dos corpos, e Mzinho a massa do que está orbitando. No caso, como a Terra orbita em redor do Sol, a gente chama de Mzinho, certo? Ou pode ser Mzão do corpo maior ou Mzinho do corpo menor. O Sol é o que tem mais massa, obviamente, porque se a Terra tivesse mais massa que o Sol que estaria rodando ao redor da Terra. Bom, mas enfim, essa lei da gravitação ela é muito importante porque ela explica o movimento dos planetas. Lembra quando vocês estudaram força centrípeta? Bom, se você considerar que a gente falou que são órbitas elípticas, né? Mas basicamente são elipses que podem ser representadas por circunferências, como aqui é o caso. A Terra ela está orbitando ao redor do Sol, mas por que a Terra orbita ao redor do Sol? Observe aqui que a Terra tem o seu movimento, mas existe uma força que seria a força da gravidade, força gravitacional, que puxa a Terra para o Sol. Vejam aqui. Só que onde é que está essa força? Ela está varrendo 90 graus com a velocidade. Ou seja, uma força que faz 90 graus com a velocidade é chamada uma força centrípeta. O que é que faz a força centrípeta? Um movimento circular uniforme, certo? Então, essa força gravitacional é a força resultante centrípeta que faz os corpos se moverem em órbitas praticamente circulares. Ou seja, numa aproximação que é possível, porque a órbita é praticamente circular, a Terra descreve um MCU ao redor do Sol, certo? Esse é o motivo pelo qual os planetas estão orbitando ao redor do Sol. Por que ao redor do Sol? Porque o Sol é o astro de é a estrela de maior massa do sistema solar. Então ele exerce sobre os planetas a força gravitacional, e essa força faz com que os planetas orbitem ao redor dele, certo? Então basicamente é isso. Perceba que quanto mais distante um planeta está do Sol, ele tem uma força menor, porque se esse número aqui é maior, se o número de baixo é maior, quer dizer o quê? Que você está dividindo uma quantidade cada vez por um número maior. Por exemplo, você dividir uma barra de chocolate para uma pessoa é diferente de você dividir para 10 pessoas. Vai ser muito menor a quantidade de chocolate que você vai comer. Aqui é o mesmo caso. A força gravitacional vai ser muito menor se o planeta estiver mais distante do Sol. Então, o planeta que recebe uma força gravitacional maior seria quem? Seria o
Mercúrio, e o de menor seria o Urano, certo? E lembrando lá que como a força gravitacional é a força centrípeta, né, nesse caso, lembre-se que quanto maior a força centrípeta, mais rápido será o giro, certo? Se a gente pegar lá a relação de que é m, que é um v quadrado, ômega quadrado r, um planeta mais distante do Sol terá uma velocidade, dará uma volta bem mais rápida. Bom, essa foi a aula sobre lei da gravitação universal.